outra coisa a gente acabou não perguntando e eu fiquei muito curioso, porque eu acho que era uma coisa que nós nunca conversamos. Que foi por que e como surgiu a ideia de criar o Meu Bebê Autismo. Ah, sim. Então, assim, isso é muito engraçado, porque eu nem mal entendo de redes sociais até hoje. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Porque eu nunca tinha tido rede social, né? A história do João, obviamente, ela explica um pouco a minha história, né? Eu lembro do primeiro texto que eu escrevi sobre o João, que eu falava assim, e eu que sempre coloquei barreiras ao redor de mim, recebo, né? Eu sou impedida por essa barreira que você me coloca. Eu não tenho diagnóstico de autismo, mas eu tenho características, né, de autismo, que pode ser um fenótipo ampliado, mas ali tem algumas coisas. Então, eu nunca fui de social. Social nunca foi comigo, inclusive redes sociais. Eu nunca tive paciência para acompanhar a vida das pessoas e nunca achei que as pessoas quisessem acompanhar a minha vida. Eu nunca entendi essa lógica de rede social. Só que quando eu me senti tão sozinha naquela história com o João e falei assim, gente, eu tenho um bebê com a possibilidade de um transtorno do desenvolvimento, eu não sei o que isso significa, eu quero ouvir das pessoas que passaram por isso, né? E quero também contar a minha experiência para outras mães que eventualmente puderem passar por isso. Aí eu fiz o Instagram do João, Meu Bebê e o Autismo. Mas foi assim, toda uma aprendizagem, tudo que eu aprendi foi muito orgânico, né? Então, por exemplo, o modelo Denver de intervenção precoce estava chegando no Brasil naquele momento e eu fui a garota propaganda do Denver. Eu nem sabia que existia propaganda em rede social. E muita gente me fala, não, eu fiz por sua causa. E eu falo, gente, eu só estava falando, eu nem sabia o que significava. Então, foi uma coisa que aconteceu muito porque eu me senti sozinha. Então, eu quis dividir a minha experiência, sabe? E ouvir outras experiências. E, realmente, hoje eu sinto a minha rede social como uma grande comunidade, assim. Sim, tem muita gente ali, claro, que chegou depois, que não me conhece direito, né? Hoje eu uso profissionalmente para divulgar os meus produtos, os meus serviços, os meus cursos. Então, existe esse lugar de serviço também, né? Vendido, que eu entrego para as pessoas. Mas grande parte das pessoas que estão ali foram pessoas que me ouviram de madrugada, que eu ouvi as histórias de madrugada, sabe? Mães que estavam sofrendo junto comigo. E é muito gostoso por causa disso, assim. Para mim é um lugar de muito acolhimento, em que eu acolho e sou acolhida pelas mães que construíram essa história junto comigo. E assim, aproveitando, o Alexandre estava contando dessas dificuldades de acesso ao tratamento, dependendo de onde a pessoa está localizada. Eu lembro de várias pessoas que eu tive contato nessa trajetória, atendendo crianças também, né, com autismo, que começaram a buscar um pouquinho ou da suspeita diagnóstica, ou mesmo entendendo um pouquinho sobre um direcionamento de intervenção em casa, sozinha, no interior de Minas, no Vale de Jequitinhonha, onde eu ia atender, através do seu Instagram. Então, eu achava fantástico, assim, o quanto que chegava a sua informação a pessoas tão distantes, e o que 2018, 2019, ainda caminhando um pouco nessa informação tão disseminada hoje, né? Já é outra história, né? Mas a ideia, a minha pergunta era nesse sentido mesmo, assim, o quanto que foi interessante, assim, importante para você. E para mim, assim, vendo os pacientes, o quanto também que impactou as pessoas fora, né? Igual você falou da garota propaganda, né? Nesse aspecto, eu acho que envolveu muito informação. Muitas pessoas que eram mãe solo, ou com pouca assistência de intervenção. Eu divulguei muito material que eu não podia divulgar na época. Compartilhei livros que eu não podia compartilhar. Mas isso é uma tentativa sua de ajudar, né? Eu acho que... foi importante para muita gente. Com certeza. Eu acho que a lógica da rede social também trouxe isso, né? O nome já diz, né? Rede social. Mas ela é uma rede... Quando a gente fala rede social, antigamente a gente usava esse termo. Qual que é a sua rede social? As pessoas iam responder, meu vizinho, meu amigo, meu parente. E hoje, quando a gente fala rede social, ninguém tem dúvida que a gente está falando dos componentes digitais. Exatamente. Mas é interessante que a gente teve essa transição, né? O afeto, que eu tenho... O ápice disso é aquele filme Her, né? Que o ator, o personagem, né? Se apaixona pela voz lá, né? Pela Alexa, ou a Siri lá. Sim. E tal, que no caso é feito pela Scarlett Johansson lá, que não é difícil, né? Assim, a voz dela já era sedutora para ele, mesmo não é essa voz do Waze robótica, né? Mas mesmo assim, considerar que a gente consegue ter afeto
até por algo que fosse computacional. E quando a gente tem esse computacional dentro, que é uma pessoa, no seu caso lá, que você está ali dentro de um perfil, falando com as pessoas da sua vida, conversando sobre os seus desafios, as pessoas também colocando delas, isso psicologicamente é muito interessante, como essa rede de suporte que você está chamando mesmo. Às vezes essa pessoa não tem outra pessoa para dialogar ou para ouvir mesmo. Quando você está ouvindo a história do outro, você se alivia um pouco dos seus desconfortos, né, também. E isso é uma questão terapêutica que a gente ainda tem. A maior parte do país ainda é muito resistente a fazer terapia como um componente de... As pessoas acham que terapia é só para quem ou tem um problema muito grave, ou precisa. Né? Meus parentes, as pessoas próximas, eu falo direto lá, falo, tem que fazer terapia, mas não tem problema. Eu falo, mas você está me falando aqui há 10 minutos de um problema. Né? Eu estou aqui tendo que ouvir, sendo que não é minha função, porque eu sou seu parente, e segundo, porque né, essa função é de um terapeuta que vai fazer essa posição de profissional, né? E aí a gente acaba que as pessoas têm, assim, a rede social um pouco nesse espaço, né? De diálogo ali. Em alguns casos, por falta do recurso mesmo, de ter alguém que poderia fazer esse papel, né? E outra pela empatia. Eu acho que essa empatia da rede, de observar a sua história e ter uma história semelhante, isso já é um alívio ao desconforto das pessoas, né? No dia a dia. Sim. E na minha rede, especificamente, né? Como o doutor Felipe falou, as coisas mudaram muito de 6 anos para cá. Não se falava, praticamente não existia rede social sobre autismo, né? Sobre transtornos mentais. Inclusive, houve uma certa banalização, né? E hoje isso tem sido questionado. Com certeza. O pessoal falando de TDAH, assim, eu acho que os vídeos de TDAH, eles ainda são mais... que pode encaixar em todo mundo, tipo desatenção, né? Essas coisas da hiperatividade e tal. Ou mesmo TOD, né? Assim, transtorno desafiador, que é um diagnóstico que particularmente eu não gosto, não vejo nos estudos, nas pesquisas, nos congressos, evidência de que seja um construto assim, bem estabelecido. A maior parte das vezes ele é um diagnóstico secundário a outro comportamento. Então, eu vejo muita gente falando, ele tem autismo e TOD. Eu falo, não faz sentido. O autista, por si só, ele já é rígido e ele vai se opor. Por quando não é do protocolo dele, ele vai se opor. O TDAH, ele vai ser opositor. Quando for difícil, um trabalho longo, ele vai se opor à tarefa, porque a tarefa é trabalhosa. É um dos itens, inclusive, lá. Você adia, né? Ou larga no meio do projeto. Então, a mãe fala, vamos brincar, o menino vem brincar. Depois, na hora que ela fala, vamos guardar, ele fala, essa parte eu não quero. Então, se opor é mais fácil do que fazer a tarefa. Exatamente. Então, às vezes a gente também... E aí fica tendo curso sobre TOD. Sei lá, porque tem um monte de gente que vem marcar a consulta e fala, meu filho tem TOD. Eu falo, não é um transtorno opositor, desafiador, melhor, né? Eu falo, não é um caminho. Aí a gente volta naquele efeito dos críticos das patologias, aí né? a gente justifica uma crítica. Isso, exatamente. Né? A gente acaba dando munição para as críticas, porque de fato nós estamos banalizando uma coisa que é séria. Eu acho que isso é um problema muito grave nas redes sociais. E aí eu ia falar justamente isso, né? Eu sou uma pessoa rígida. Então, o meu Instagram, ele cresceu pouco... pensando na perspectiva que ele poderia ter crescido, que eu vejo, assim, outros Instagrams sobre autismo, porque eu sou muito rigorosa na produção do meu conteúdo. Eu não dialogo só com o crescimento, sabe? Assim, eu não quero crescer a qualquer preço. Eu prefiro ter uma rede pequena, assim, relativamente pequena. Claro que eu tenho mais de 100 mil seguidores hoje, mas pensando que tem Instagrams que começaram muito depois do meu, mas que usaram vídeos sensacionalistas, né? Exploraram a imagem de crianças, que embora eu divida experiências com os meus filhos, eu jamais colocaria uma criança em crise para ter likes, seguidores, assim. Ou exporia meus filhos de uma forma que eu acho inadequada, né, por causa disso. Então, assim, eu sou muito rigorosa com a produção do meu conteúdo. Então, hoje o que a gente vê é uma banalização, realmente, da comunicação sobre transtornos. Muito mais em relação a isso do que em diagnósticos, porque o diagnóstico ainda é muito difícil, né, para a maioria das pessoas. E eu acho que isso me incomoda bastante nas redes, porque ele dá munição para quem tá falando de patologização, que é uma palavra que eu não sei falar, inclusive. Sempre me enrolo para falar essa palavra. Mas ele dá munição para esse pessoal. E aí eu acabo tendo que concordar, porque é um saco você ficar vendo conteúdos superficiais, né, sobre uma coisa que é muito séria e que acaba gerando na população no geral essa ideia de que, nossa, mas agora tudo é autismo, mas agora tudo é TDAH, mas agora tudo é TOD. Sim.